As primeiras coisas que vem na minha mente quando eu penso nesse episódio é: o rei do crime apareceu, o Clint tem uma flecha feita com partículas PIN e, mano, onde raios está a Helena? Nesse episódio nós vamos comentar o terceiro episódio de Gavião Arqueiro, vamos explicar, as referências ocultas e teorizar sobre os acontecimentos dos próximos episódios. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo pra gente comentar da série do Gavião Arqueiro. Como vocês bem sabem, toda quarta-feira aqui no canal Matheus Mendes é dia de almoço com o Matheus, com vocês assistindo a minha análise do episódio da série da Marvel da semana, então me esperem para almoçar, por favor. Gavião Arqueiro terá 6 episódios e nós já passamos da metade da temporada e eu sinto que as coisas ainda estão sendo meio que introduzidas, por isso que eu acredito que os próximos 3 episódios serão sinceramente insanos, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Ah, mas antes deixa eu fazer minha propaganda, né? Claro, eu já estava me esquecendo. Se você gosta de todo esse conteúdo da Marvel, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para o YouTube continuar te recomendando meus vídeos e me segue no Instagram também para acompanhar as curiosidades dos quadrinhos que eu levo para lá. Mas antes de entrar a fundo na análise desse episódio, eu gostaria de comentar com vocês aqui rapidinho a cena pós-créditos do filme da Viúva Negra. Na cena, nós vemos aí Helena, irmã da Natasha, indo visitar o túmulo dela quando a Condessa Valentina Allegra de Fontaine aparece. A Valentina diz que tem um serviço para Helena e que ela ainda vai poder matar o responsável pela morte da sua irmã. E aí nós vemos a imagem do Clint em um tablet. A Helena está confirmada para aparecer nessa série do Gavião Arqueiro e não poderia ser diferente, né? Porque o Clint está se aposentando da Marvel. Nessa série ele vai passar o manto para Kate Bishop, ele vai deixar de ser o Gavião Arqueiro. Então aqui é a última oportunidade que a Helena tem de confrontá-lo sobre a morte da irmã dela. O problema é que nós já passamos da metade da temporada e Helena ainda nem deu sinal de vida. Eu espero do fundo do meu coração que essa cena pós-créditos de Viúva Negra não seja, sei lá, resolvida em 2 diálogos, sabe? Eu quero ver pelo menos uma luta, eu quero ver, sabe, batalha mesmo dos dois, com a Kate, claro, ajudando o Clint até que ele se resolva, mas que não fique muito corrido. Eu tô com medo de ficar corrido porque só faltam 3 episódios para acabar a série, né? Vamos torcer para a Helena aparecer já no próximo. E agora sim, vamos falar do episódio da semana que foi focado na Echo. Aliás, o título do episódio se chama Echos também. Eu comentei rapidinho sobre ela na minha análise dos episódios 1 e 2, né? A Echo, ela é uma personagem central das histórias do Demolidor. Ela foi uma vilã para ele durante muito tempo, quase o matou, e ela era criada pelo Rei do Crime, né? Ela tinha um pai, aí o pai dela morreu por culpa do Rei do Crime, e aí o Rei do Crime meio que a adotou, colocou ela nas melhores escolas e colocou a culpa da morte do pai dela, não nele, mas sim no Demolidor, para colocar a Echo contra ele. E aí a Echo passa a perseguir o Demolidor para matá-lo sem saber quem é o cara por debaixo da máscara, porque a Echo acaba tendo um caso com o cara que assume a identidade do Demolidor. Quando ela descobre quem é o cara por debaixo da máscara do Demolidor, ela descobre também que o Rei do Crime andou mentindo para ela e ela dá um tiro na cabeça, na cara do Rei do Crime, que o deixa cego. Vimos aqui na série que a Maya tem a mesma vontade que ela tem nos quadrinhos de vingar a morte do seu pai. Aqui na série ela acredita que o culpado da morte do pai dela, acredita não, né? Ela viu, foi o Ronin, e por isso que ela tá fazendo de tudo para encontrar essa pessoa. E eu gostei da forma que ela foi adaptada, sabe? Porque mesmo ela estando do lado oposto da lei, você consegue entender as motivações dela. Poxa, ela foi uma criança diferente de todas as outras em seu círculo, e mesmo o pai dela sendo um criminoso, era a única pessoa que ela tinha, claro. O tio dela também. O tio dela é o Rei do Crime, e ele aparece no momento que ela tá tendo aula ali de artes marciais. A Marvel optou por não mostrar o rosto dele ainda. Quando criança, a Maya pergunta a seu pai se dragões existem, e ele diz que não. Ele fala que dragões vivem em um universo diferente do nosso, e de certa forma, ele tá certo, porque os dragões que vimos lá em Shanti, eles não moram no nosso mundo aqui de verdade, né? Mas assistindo essa cena dos dois, eu só consegui pensar nos dragões lá. Pense que legal seria se a Maya, agora depois de adulta, conseguisse ver um dragão, um dos dragões que aparecem lá em Shanti. Nós sabemos que eles existem, basta ela ser um pouquinho sortuda para encontrá-los. Mas as sequências de ação desse episódio foram muito boas. Antes eu gostaria de falar de uma coisa que foi confirmada, que eu falei lá no meu vídeo passado. Eu falei que aquele cara que parece com o Jon Snow era o vilão palhaço dos quadrinhos, e isso foi confirmado nesse episódio. Na cena que eles estão lá na perseguição de carro,
um rapaz lá da gangue do agasalho chama ele de Kazi, e no final a Kate digita o nome dele lá no computador, confirmando que esse personagem que a gente está vendo é o vilão palhaço dos quadrinhos. E eu já tinha cantado essa pedra lá no meu vídeo passado. Eu gostei muito de ver o Clint mostrando que ele ainda é o fodão do arco e flecha. A cena dele lutando lá no quartel-general ainda, né, da Echo, lutando com ela, foi muito boa. A cena que ele solta a Kate da Silver Tape, que está prendendo ela. Tem depois ainda ele lutando com os outros capangas e uma cena dele atirando a flecha pra trás, sem ver e ainda assim acertando. Eu gosto muito da forma que a série eleva o personagem. Eu já falei isso aqui antes, mas eu achava, né, que essa série ia mostrar o Clint um pouco mais velho, um Clint um pouco mais fraco para justificar a sua substituição. Mas não, a Marvel fez o completo oposto. A Marvel colocou o personagem lá em cima, colocando, ó, o Clint ainda é o melhor arqueiro que nós temos. E não tipo, poxa, o Clint já tá mais velho, o Clint já não tem os mesmos reflexos, mas olha a Kate Bishop. Ela sim é a gavinha arqueira que a gente precisa. Ela sim é nova, ela sabe lutar e tem uma mira boa. Eu achei que ia ser meio assim, mas não. A cada episódio que passa, a Marvel deixa claro que Clint é o mestre e que a Kate é apenas uma aprendiz. E que aprendiz, né? Porque a Kate também é muito boa no arco e flecha. Enquanto o Clint está dirigindo, a Kate está sozinha defendendo a posição deles. E teve uma coisa que me deixou, sei lá, não gostei tanto, que eu fiquei um pouco surpreso, foi quando a Kate atira aquela flecha que explode a van da galera da gangue do agasalho, né? Ela provavelmente matou ali pelo menos 2 pessoas e ela nem se importou. Ela continuou conversando como se nada tivesse acontecido. Achei que ela tem um baque diferente. Poxa, matei 2 pessoas, mas ela continuou, tô nem aí não, matei e mato de novo. Porque não é como se a gangue do agasalho fosse uma galera super perigosa, né? Aqueles bandidões perigosos, mafiosos e cruéis. Parece que o Ronin matou a verdadeira gangue do agasalho e esses são só substitutos, por isso que eles parecem muito mais bandidos do filme Esqueceram de Mim do que bandidos de verdade. Mas vamos falar das flechas, porque aqui vimos uma com as partículas PIN. Quando o Clint pede para Kate atirar pro alto, né, ele mira na flecha dela e ali no close dá para ver que tá escrito PIN, deixando claro que aquela flecha carrega a tecnologia do Dr. Hank Pym. Isso significa que Clint tem contato com todo mundo e que depois da guerra contra o Thanos, todos os Vingadores ali, eles meio que se ajudam, né? Então o Dr. Hank Pym cedeu um pouco da sua tecnologia para ele. Achei muito engraçada a cena que a Kate está com a flecha USB e ela ameaça a galera ali da gangue do agasalho. Vocês não vão querer saber o que essa flecha faz? Aí ela tira e a flecha não faz nada. A flecha USB pode parecer uma flecha inútil, mas não se esqueça que ela foi a flecha responsável por salvar todos os multiversos. Em What If, Clint utiliza essa flecha para upar a consciência do Arnim Zola lá no corpo do Ultron Supremo. Então não menosprezem essa flecha, porque se não fosse essa, não ia ter mais universo cinematográfico da Marvel. Kate, para de fazer piada com a flecha USB, porque ela já salvou sua vida e você ainda nem sabe disso. Eu gosto muito de ver as piadas que eles jogam um pro outro, a forma como eles conversam, porque a Kate e o Clint, eles funcionam muito bem juntos, né? Eles têm uma química muito grande em tela, tanto nas cenas de ação, quanto nas cenas de comédia, quanto nas cenas dramáticas. Quando o Clint fala com o seu filho Nate pelo telefone, ele tá sem o seu aparelho auditivo, ele não tá entendendo nada, mas a Kate faz uns rabichos ali, ela tenta fazer o possível para que o Clint consiga se comunicar com ele. Eles funcionam juntos. Para mim, a Kate já sabe que o Clint é o Ronin. Ela entende ele tão bem que lá na cena deles comendo, né, ela fala, ah, tá, então quer dizer que o Ronin é uma pessoa muito próxima a você e você tem que guardar o segredo dele. Para mim, isso é ela dando a entender que sabe que o Clint é o Ronin. Depois a Kate faz até uma piada com o personagem do Gavião Arqueiro dos quadrinhos. Ela diz que o problema do Clint é a marca, né, que ele precisa de um rebranding, e aí desenha rapidinho ali um novo uniforme para ele, que é muito parecido com o uniforme original que ele usa nos quadrinhos. Seria inviável trazer esse uniforme para os cinemas. Imagina que, sei lá, que bizarro seria ver um espião andando parecendo um palhaço de circo. Não tem como trazer isso pro real, né? Nos quadrinhos funcionam, mas o universo cinematográfico da Marvel, ele é muito trabalhado no realismo. Então o traje só vai servir como piada nos episódios mesmo, mas foi legal eles trazerem essa referência. No final do episódio, Clint vai com Kate até o apartamento da mãe dela para tentar descobrir mais informações ali utilizando o sistema de segurança que a mãe dela tem. Depois o Clint vai meio que explorar a casa e é surpreendido pelo espadachim e o episódio termina. Vamos lá, eu não acredito que o Jack, o espadachim, é o grande vilão da série. Eu não acredito que ele foi o responsável por matar
o Armand. Para mim, isso tudo volta para a própria mãe da Kate. Para mim, ela que está sendo a responsável por tudo isso que está acontecendo aqui, e talvez seja esse o motivo que ela tenha bloqueado o acesso da filha no computador. Tá muito óbvio ser o Jack, sabe? Então, quando a Marvel aponta a gente cegamente para uma direção, é sempre bom a gente parar e observar ao redor para ver se não tem outra direção tão viável quanto. E aqui eu acho que essa é a grande surpresa, esse é o grande plot twist da série. No final, a Kate, para defender, né, a cidade, para defender as pessoas, ela vai ter que lutar contra a própria mãe. E isso casa muito com a conversa que ela teve com o Clint nesse episódio, dizendo que salvar as pessoas é legal, mas que ela vai precisar se sacrificar bastante. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com a análise do episódio 4. Deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos que gostam dessa série, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, me segue no Instagram, por favor, porque isso me ajuda muito, me ajuda a se tornar um influencer. É isso, tchau e até o próximo vídeo.